Nós vamos ler até o versículo 18. Glória a Deus. Amém? Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Jesus então lhes disse: e vocês, que dizem que eu sou? E Pedro, Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Amém? Só até o versículo 18, poder sentar. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Eu já expliquei para os irmãos o que significa essa expressão bíblica. A nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra o ser humano. A nossa luta não é contra o sangue, ou seja, contra os nossos parentes, aquela pessoa vizinha, aquela pessoa irmão, pai, mãe, irmã. Não é contra os nossos parentes, não é contra o nosso filho, não é contra a nossa família. A nossa luta é contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade. Está escrito isso. Amém? Está escrito que o diabo, ele é nosso acusador. Está escrito que o diabo, ele acusa o crente diante de Deus de dia e de noite. Está lá no Apocalipse. Então a nossa luta, ela é contra as ações malignas. Amém? Amém. E contra uma ação invisível, espiritual, que nós não vemos. É por isso que a Bíblia diz que as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Não tem como destruir as fortalezas do inimigo com revólver, com faca, com facão, com espada. Não tem. A única maneira de lutarmos contra as forças espirituais da maldade é com as armas que Deus nos oferece. O jejum, a oração, a meditação na palavra de Deus, voto, né? Nosso dízimo, que é uma ação contra, que quando nós dizimamos, Deus repreende o devorador com isso. É uma arma contra o diabo, o nosso dízimo. Então a nossa luta, ela é contra as forças espirituais da maldade. Amém? Amém. Jesus, quando estava aqui na terra, como homem, em toda a sua trajetória, nós vamos ver a ação do diabo usando as pessoas para fazerem mal para Jesus.
O diabo usou Herodes para matar crianças, para ver se matava Jesus. E a Bíblia é repleta de exemplos. O próprio apóstolo Pedro, uma vez, foi usado sutilmente para que Jesus não cumprisse a missão dele. Jesus estava falando: olha, convém que eu vá a Jerusalém, lá eu vou ser preso, vão me bater, vão me condenar, e eu vou ser crucificado, vou ser morto. E Pedro disse: Senhor, longe de ti, não te desejo tal coisa, tem dó de ti, tem misericórdia de ti, isso não pode acontecer. Aí Jesus repreendeu o demônio que estava usando a boca de Pedro. Disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, ou seja, as coisas espirituais, mas só as que são dos homens. Então veja que Jesus teve uma luta constante contra os poderes do mal, expulsando o demônio de vida de garoto, de adolescentes, expulsando o demônio de pessoas endemoninhadas, de mulheres que estavam na prostituição, como Maria Madalena, da qual ele expulsou 7 demônios, diz a Bíblia. Quem levava Maria Madalena a prostituir-se eram os demônios. Então, nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, Jesus está dizendo: eu edificarei a minha igreja. Ou seja, a minha igreja, ela está sendo erguida, está se começando a minha igreja na terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém. Agora, quando é que as portas do inferno não conseguirão vencer um crente? Veja, irmãos, a Bíblia diz que a porta do céu é uma. Mas quando você lê aqui a Bíblia, aqui no versículo 18, Jesus está falando as portas do inferno. A porta do céu é apenas Cristo, é apenas uma, está no singular. Jesus disse: eu sou a porta. Está no singular, apenas existe uma porta que nos leva ao céu, Jesus. Mas aqui ele está dizendo as portas, ou seja, existe muitas e muitas e muitas portas que levam para o inferno. Amém? Para o céu, apenas uma. Para o inferno está no plural, as muitas portas que podem levar a pessoa para o inferno. Então veja bem, aqui no livro de Mateus, Jesus está revelando para nós algo grandioso, que as forças espirituais da maldade, o inferno, Satanás, os demônios, eles não poderão prevalecer contra a vida daqueles que servem a Deus. Agora, de fato, verdadeiramente, essa pessoa, ela tem que estar em Cristo e produzir frutos que revelem que de fato ela está em Cristo Jesus. Porque mesmo nós estando em Cristo, está lá no capítulo 15 de Mateus, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo galho que está em mim, que não dá fruto, o meu Pai, que é o agricultor, poda, corta o galho que não dá fruto. Olha só, mesmo a pessoa se declarando crente, estando em Cristo, ele corre o risco de ser podado, de ser cortado, de ser tirado de Cristo, se ele for um galho que não produza fruto. E às vezes a gente fica confundido: meu Deus, por que fulano se desviou?
Por que aquela pessoa que cantava, que pregava, está lá no mundo? E a gente fica se perguntando por quê. Mas o Senhor Jesus está dizendo que os frutos, se aquele galho, aquela pessoa estava produzindo fruto, era um mau fruto. E por ser um fruto mau que ela estava produzindo, ou nem um fruto digno de ser cristão, que não condizia com a fé, ela foi moldada, foi tirada da árvore. Os irmãos estão entendendo? Foi Jesus que ensinou isso. Então, o inferno, ele pode prevalecer, mesmo se a pessoa for de Deus. Eva era ou não era de Deus? Era de Deus. Todos os dias ao pôr do sol ela ouvia a voz do Criador. Ela recebia a visita do Criador ao lado de Adão. O Criador conversava com eles. Mas ela foi vencida pelo mal. Os poderes do inferno prevaleceu contra ela. Agora, por que as portas do inferno, o poder do mal prevaleceu, venceu Eva? Porque ela deu ouvido à voz do mal. Amém? Amém. Ela deu ouvido, o próprio Deus disse: por que você deu ouvido? Por que você obedeceu? Eu não tinha dito para não comer, para não fazer isso. E por que você fez? Então veja bem, Eva, mesmo sendo uma mulher fabricada pelas próprias mãos do Criador, não foi Adão que fez Eva. Quem fez Eva foi Deus. A Bíblia diz que Deus fez cair um profundo sono em Adão, fez uma cirurgia, tirou uma das costelas de Adão, fez uma linda mulher, a mulher mais bonita que já existiu na face da terra foi Eva. O homem mais bonito que já existiu na face da terra foi Adão, porque foi feito pelas mãos de Deus. No entanto, o mal prevaleceu contra ela. Por quê, pastor? Porque deu ouvido à voz da serpente. Porque deu ouvido à voz que não era de Deus. E aí, a Bíblia diz que por aquele que nós somos vencidos, nós nos tornamos o quê? Escravos. Por aqueles que nós somos vencidos, nós nos tornamos escravos. Então, o que acontece? O mal prevaleceu sobre a vida de Eva e, consequentemente, sobre a vida de Adão. Porque o que acontece é o seguinte: culpado não é só o que rouba, é o que acoita o roubo. Amém? É como diz a Bíblia, que será punido o mentiroso e o que ama a mentira. Às vezes a pessoa não é mentiroso, mas ele ama ouvir uma mentira, ele gosta de uma mentira, ele sorri, ele dá gargalhada, ele gosta de ouvir uma mentira. Você vê como uma mentira ela é atraente. Você vê como as pessoas ficam diante de uma novela, a boca fica aberta, antigamente que não tinha internet, panela queimava, perdia compromisso, mas eu tenho que ir porque daqui a pouco, como era que tinha antes das 7 tinha um negócio da tarde, quase 6 horas, como era que é o nome daquilo lá? Você se lembra? Malhação. A malhação, tem que ter malhação está chegando, tem que estar na malhação. 7 da noite uma novelinha, passava o Jornal Nacional, outra novela, as pessoas gostavam da mentira, tudo é mentira novela. Você vê quando a gente assiste um filme, tudo é mentira. É por isso que chama filme de ficção. O que é ficção? Ficção é uma imaginação, não é nada verdadeiro. Tudo é uma coisa assim, criada.
Mas as pessoas se apegam àquilo. Então Deus condena o que mente e os que amam, os que gostam da mentira. Por isso que ele diz: não senta, não anda no caminho do ímpio, nem que assenta na roda do escarnecedor. Amém? Porque senão você é contaminado, automaticamente você é contaminado. Amém? Então, Eva, ela foi vencida pelo mal, como também Caim foi vencido pelo mal. Quem era Caim e quem era Abel? Filhos de Adão e Eva, que receberam ensinamentos de quem teve um relacionamento com Deus muito grande, Adão e Eva. Mas a Bíblia diz que Caim foi vencido pelo ódio, foi vencido pela ira, foi vencido pela inveja, a ponto, irmãos, quando nós não jogamos fora o que é do mal, quando nós não lançamos fora o mal da nossa vida, esse mal, ele nos arrasta à prática do mal. Ou nós jogamos fora o mal que surge, que brota no nosso coração, ou nós jogamos fora ele, ou então ele nos arrasta para o abismo. Foi por isso que quando a cobra, a víbora, mordeu Paulo, o que foi que ele fez com ela? Sacudiu ela no fogo. O maligno, coisa do mal, nós temos que sacudir, jogar ele na brasa, no fogo, queimar ele. Amém? Foi isso que Paulo fez quando a víbora picou ele. Ele jogou ela no fogo. Então, Caim, quando começou a sentir ódio, quando começou a sentir inveja, quando começou a sentir ira, quando ele começou a sentir desejo de matar o irmão dele, ele tinha que se libertar daquilo, que lutar contra aquilo. Porque o mal, irmãos, ele não chega de supetão, não. Ele vem, os sentimentos vão crescendo, vão aumentando gradativamente, e vai tomando corpo, e vai criando raiz. E a gente tem que lutar contra isso o mais rápido possível, porque senão depois a gente não tem forças para lidar. Por exemplo, um usuário de droga, nos primeiros dias que ele usou a droga, que ele enlouqueceu, que ele ficou zonzo e tudo mais e tal, ele disse: rapaz, eu não vou mais entrar nesse negócio não. Ele melhorou, se cair e se, rapaz, eu vou entrar mais nisso aí não. Mas ele não abandona, e no segundo dia ele vai de novo. Aí pronto, ele perde as forças. Ele diz assim: rapaz, eu tento de todo jeito, mas não consigo. Já tentei, mas não me arrasta, me leva, isso eu estou sem força. Porque no começo nós temos que lutar contra isso. Então Caim, ele não lutou contra isso. Isso criou corpo, amadureceu, criou raiz e levou ele à prática do mal. Se tornou o primeiro assassino na face da terra, matando o próprio irmão dele. Então, nós vamos ver outras pessoas que foram vencidas pelo mal. Geazi, quem era Geazi, pastor? O diácono de Eliseu, o discípulo de Eliseu, que uma vez viu um grande milagre acontecer. Ele, Eliseu, viu vários milagres acontecerem. Ele viu o machado flutuar, ele viu o leproso Naamã ser curado da lepra, ele viu um exército ficar cego, sem saber o caminho, e Eliseu guiar eles. Ele viu acontecer isso. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que um certo momento que Naamã foi curado, ele não resistiu. Ele viu que Naamã tinha muitos presentes para Eliseu: prata, roupas caríssimas de marca, ouro, sabe, muita riqueza, dinheiro. Naamã foi curado e disse: eu quero te dar tudo isso. Foi Naamã? E a Bíblia diz que Eliseu disse: não,
Isso Eliseu disse para Naamã, não. É como se Eliseu estivesse dizendo assim, ó, isso aqui você trouxe em forma de pagamento. A obra de Deus não é antes de você ser curado, aquilo ali ele trouxe antes, ele já trouxe tudo aquilo como forma de pagamento. Vou ser curado e vou pagar. Só que como esse era o propósito de Naamã, por isso que Eliseu não recebeu. Se Eliseu tivesse recebido aquilo ali na cabeça de Naamã ia dar testemunho lá fora dizendo, eu fui curado, mas eu paguei pela minha cura. Eu paguei pela minha cura. Você quer ser curado? Leve também lá um bocado de dinheiro, de prata, de ouro, que o profeta te cura. Mas como o profeta não recebeu, Naamã dizia assim, chegou lá e disse assim, rapaz, foi de graça. Sabe, eu trouxe até um monte de terra porque eu me converti. Olha o que aconteceu. Se Eliseu receba, Naamã não tinha se convertido. Mas como Eliseu não recebeu, ele disse, a partir de hoje eu quero servir o meu Deus. Eu não vou mais servir os deuses pagãos. O Deus que tu serve eu quero servir. Inclusive eu quero levar daqui uma carga de terra nas costas do jumento, que eu vou botar lá na minha área, na área da minha casa, para todo dia eu me ajoelhar em cima dessa terra e adorar o teu Deus. Mas se ele tivesse recebido isso como forma de pagamento, Naamã ia voltar um desviadão. Amém, irmãos? Mas o Geazi disse assim, rapaz, o meu Senhor, o meu mestre Eliseu está perdendo uma oportunidade de ficar milionário. Tanta prata, tanto ouro aqui. Aí o Naamã saiu com os animais, os camelos carregados de prata, de ouro, de vestimento. Tá bom então, Eliseu abençoou e foi embora. E o Geazi deu uma volta por ali pela cozinha, pegou o beco e correu atrás do Naamã até alcançar ele. Chegou lá, que eles viram aquele rapaz e aquela pessoa vem correndo, pararam para ver o que ele viram o Eliseu, o Geazi lá. Você o que foi? Meu senhor Naamã, é o seguinte, eu vim aqui porque o profeta Eliseu, e chegou agora há pouco lá, os homens das montanhas, cansados, com vestes rasgadas, com fome, pobres, necessitados, e eles querem levar para lá, para o povoado deles, uma ajuda, e o profeta mandou eu vir aqui, para ver o que você manda. Não é para ele não quer não. O mentiroso, irmãos, ele inventa, o diabo dá uma inspiração para o mentiroso, que ele cria uma mentira que parece que é verdadeira. O profeta é um pobre, o profeta é um homem de Deus, tem um coração ruim. Não é para o profeta, é para eles lá. Aí o Naamã, de todo o coração, abriu os sacos lá, pegou prata, pegou ouro, pegou e tal. Não. Ele disse, tá bom, só isso aqui tá bom, só isso aqui já dá. Pegou, foi, levou, escondeu e entrou de mansinho pelas portas do fundo do profeta lá. Deus revelando tudo para o profeta. Quando o Geazi entra, ali todo desconfiado. Que pessoa, quando faz coisa errada, ele demonstra uma certa desconfiança, ele fica ali por ali meio que agoniadinho e tal. Você já foi que ele fez de errado, você está muito desajeitado, não tem isso aí? Aí o profeta disse assim para o Geazi, para onde você foi? Não, meu senhor, eu não fui a lugar nenhum, eu estava ali na cozinha, eu estava por ali assim. Tu pensas que o Deus que eu sirvo não me mostrou para onde tu foi? O Deus que nós servimos, o Deus que eu te ensino, a lei de Deus, o Deus vivo que você já viu fazer tantas maravilhas, me mostrou, Eliseu. Me mostrou, Jesus, para onde tu foi? Você foi atrás de Naamã, chegou lá, mentiu, falou assim. Deus me revelou. Você não usou meu nome.
Geazi, isso era ocasião para você tomar prata e ouro? Cadê o temor de Deus? Cadê os ensinamentos que eu tenho te dado aqui? Todos os dias nós temos culto de manhã, meio-dia, de tarde e de noite. Cadê os ensinamentos da palavra que eu tenho te repassado? Cadê o temor de Deus? Ele ficou com cara baixa, calado. Pois a partir de agora, a lepra que estava em Naamã passa para ti. Ainda foi mais, não foi só para ele, sim. E sobre as gerações que virão de ti serão leprosos também. Na mesma hora, diz a Bíblia, que Geazi ficou leproso e teve que se retirar da presença do profeta. Não, nem se aproveitou de nada, porque eu acredito até que o próprio profeta deve ter um meio de ter mandado de volta esse dinheiro para Naamã, porque o homem de Deus faz isso. Vamos caçar o meio de devolver isso aqui não é de Deus. O homem de Deus não ia guardar para ele aquilo ali, porque era uma maldição. Amém? Uma coisa que é maldição, não guarde na sua casa, não fique agasalhando lá. Se desfaça de coisa que é maldição, irmãos. Amém? Não adianta fazer isso. Tá? Então Geazi, ele foi vencido. O Senhor Jesus está dizendo no Mateus capítulo 16: e as portas do inferno não prevalecerão contra o convertido, contra o obediente, contra aquele que teme a Deus. Contra esses a porta do inferno não prevalecerá. Mas se fizer errado, Geazi, um discípulo, ele estava sendo preparado para substituir Eliseu. Assim como Josué esteve ao lado de Moisés e substituiu Moisés. Assim como Eliseu esteve ao lado de Elias e substituiu Elias. Geazi estava sendo preparado por Eliseu para substituir Eliseu. Mas as portas do inferno chegou nele e ele não resistiu. Ele foi vencido pelas portas do inferno. Aí o que acontece? A Bíblia nos dá muitos exemplos. Vai falar de Balaão, que as portas do inferno chegaram com o propósito dele amaldiçoar o povo de Deus. A oferta era grande, ele não resistiu, foi e acabou. Diz a Bíblia que ele aceitou o prêmio da injustiça. Acabou-se para Balaão. A Bíblia vai nos falar de muitas outras pessoas, como Judas Iscariotes, que estava sendo discipulado por Jesus, era um dos 12, mas quando as portas do inferno chegaram com uma proposta para ele, de 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus, ele vendeu os direitos dele. Ananias e Safira não resistiram quando as portas do inferno, quando o poder do mal, diz a Bíblia que basta cada dia o seu mal. Todo dia tem males para nós enfrentar, grandes ou pequenos. Nós vamos nos deparar com situações que nós precisamos vigiar para não cair em tentação. A Bíblia vai falar daquele que perdeu a primogenitura, irmão de Jacó, Esaú, não é isso? Esaú, que a fome bateu, o desejo de comer bateu, e ele não se importou pelo direito de ser primogênito. A Bíblia diz que ele vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilha, né? Então, o Senhor Jesus está dizendo que
e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí você vai ver, as portas do inferno não prevaleceram contra José do Egito, que também era homem. A Bíblia vai dizer no livro de Tiago: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Capítulo 5 de Tiago, versículo 11, 12 e 13. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas não foi vencido pelas portas do inferno. José, foram várias as investidas, não foi vencido pelas portas do inferno. Daniel, foram muitas as investidas, mas não foi vencido pelas portas do inferno. Jesus, os demônios se levantaram com toda a fúria contra ele, mas ele não foi vencido pelas portas do inferno. E Jesus disse: assim como eu venci, vocês também vencerão. Então nós temos como vencer as potestades, as afrontas, as ciladas do inimigo. Agora, se nós dermos ouvido ao nosso Deus, à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, nós não podemos cair na lábia, na cantada do diabo. Nós não podemos aceitar aquilo que nós temos consciência que é contrário ao que a palavra de Deus ensina, pois está escrito que nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade. Deus, ele não vai estar ao lado de ninguém, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja quem for. Ele não vai estar ao lado de ninguém que, mesmo tendo 30, 40, 50 anos de crente, mas fazendo coisas que não agradam a Deus. Amém? Por isso que ele é muito claro na sua palavra em dizer: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo e tal, e tal, e tal. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço, vós que praticais a iniquidade. Amém? Não existe concórdia, acordo entre Cristo e Satanás. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. A Bíblia diz que não há consenso. É por isso que a Bíblia diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade, que acordo há entre o justo e o injusto? Não existe acordo, não existe união. Então o Senhor Jesus, ele está nos dando aqui uma orientação com relação ao poder do mal, aos poderes do mal e as portas do inferno, ou seja, e os demônios, e as ciladas, e as propostas do diabo não prevalecerão contra a igreja. O crente que pertence à igreja, o fiel, o sincero, ele não será vencido, ele não será derrotado, se ele estiver na obediência à palavra de Deus. Geazi jamais seria afetado pela lepra se ele não tivesse feito o erro. Jamais ele seria afetado pela lepra. Jamais Ananias e Safira teriam morrido se eles não fossem vencidos pela mentira, se eles não tivessem colocado em prática a mentira. Jamais eles teriam morrido. E essas coisas, irmãos, estão registradas para exemplo, diz a Bíblia, para exemplo, como o Senhor Jesus disse assim, assim como foi nos dias de Noé. Ele está dizendo: olhe para o que aconteceu com o povo da época de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que eles foram surpreendidos pelo dilúvio e consumiu a todos. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos lá de Sodoma e Gomorra.
Então tudo está escrito para exemplo nosso. Nós temos que estar ligados, nós temos que estar alerta, nós temos que estar, sabe, na vigilância, para nós não embarcar no barco do diabo, para nós não sermos, não colocarmos um laço no nosso pescoço. Nós temos que ter muita vigilância e seguirmos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Então essa é a palavra de Deus para nós hoje.